Graças a Deus, né? Estamos aqui nesta casa de oração. Estou num castelo, né? Então estou rodeado aqui de príncipes e princesas, amém? Todos filhos do rei. Show de bola, né? Muito bom estar aqui com vocês nesta abençoada manhã de sábado, já tendo aí a responsabilidade, né, passada a nós, para que honremos o nosso compromisso com o colega. O pastor Marcos é uma pessoa de fato muito especial para a gente também. Acredito que alguns já nos conheçam de longas datas, outros talvez pela primeira vez, mas me sinto regozijado, feliz de estar aqui partilhando esses momentos com vocês. Então permitam-me assim, sair um pouquinho daquele formalismo da primeira vez para eu poder já me engajar com vocês. Eu terei dificuldade aqui com a câmera porque eu gosto de andar, então vou ter que ficar mais reservado por esse recinto aqui para não prejudicar depois as filmagens, né? Contudo, farei o meu melhor para glorificar a Deus neste lugar, tá certo, queridos? Você que veio a esta casa, veio buscar poder na presença de Jesus. Você que está cansado e sobrecarregado. Você cuja vida tem olhado e contemplado com alguns desalentos, faces, turbulências, adversidades, circunstâncias difíceis, que vão atabalhoando, vão tornando cada vez mais a caminhada ardorosa e sofrível. Hoje Deus quer trazer paz ao seu coração. Hoje Deus quer fazer de você uma mulher e um homem de Deus. Ele quer fazer de você um instrumento poderoso para viver a experiência do Evangelho e pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e falar do amor de Jesus para as pessoas que ainda não têm esperança. Então eu quero convidar você hoje a imergir esse caudaloso e profundo oceano de graça, de amor e de beleza divinas. Hoje eu quero convidá-lo a ter intimidade com Deus. Durante os dias que seguiremos aqui, certamente nosso maior objetivo é que você tenha uma experiência de concretude com o Evangelho. É isso que eu tenho buscado todos os dias. E confesso a vocês que não é fácil. Não é nada fácil. Eu fico me perguntando para Deus, né? Senhor, por que é difícil ter relacionamento com o Senhor? Por que é difícil a gente acordar mais cedo para buscar a presença? Por que é difícil buscar a palavra, meditar na palavra, ter uma vida de oração? E hoje piorou com esse treco chamado celular, né? É um negocinho bom, né? Vamos dizer que não, né? Claro que é um negocinho bom. Tanto é que a gente passa tanto tempo com isso, né? Virou nosso amiguinho de estimação, né? Na verdade, nosso bichinho de estimação, né? A gente gosta de fazer carinho nele, gosta de rir junto com ele, né? Chorar com ele, né? Mas infelizmente temos feito tão mau uso desse aparelho. Eu não sei se ele está nos abençoando ou se de fato está nos distanciando cada vez mais de Jesus. Mas queridos, eu quero aqui partilhar a palavra no poder e na autoridade divinas. Por isso eu preciso orar aqui. Eu quero convidar você em nome de Jesus a fazê-lo. Mas antes vamos cantar uma musiquinha aqui. Tenho vontade de fazer meu brado. Eu gosto de fazer meu brado de louvor. Alguns já conhecem, né? Eu não consigo pregar, ainda mais na primeira vez assim, né? Para quebrar o gelo, né? Não consigo deixar de fazer meu brado. Irmãos, eu sou um pentecostal, adventista. Então assim, entendo o pentecostal no bom sentido e o adventista também. Porque qual é o verdadeiro pentecostalismo? É o que está na Bíblia, né? Então você também é um pentecostal? Quem crê nesse Pentecoste bíblico, levanta a mão em nome de Jesus. Então, entenda o pentecostalismo a partir dessa perspectiva, viu? Deus quer todo mundo pentecostal aqui, queridos. Quando você lê o que é o Pentecoste na Bíblia, o Pentecoste é a proclamação da lei. É quando o pessoal havia saído do êxodo, né? Tido a experiência do êxodo, saído do Egito, por 50 dias, agora Moisés tem um encontro com Deus no Sinai. Neste momento também eles celebram a festa das semanas, a festa o primeiro momento da colheita, né? E aí glorificam o nome de Deus, né? Adoram a Deus pela colheita, né? Glorificam o nome de Deus. Então neste momento Moisés recebe o Pentecostes, Pentaconta, né? Quer dizer, 50 dias
não é? Exatamente retratando esse momento em que Moisés recebe a lei. O verdadeiro Pentecostes, aquele descrito no livro de Atos, representa agora a lei de Deus cravada no coração do crente, o Espírito Santo da promessa sendo concedido ao seu povo, porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É esse o verdadeiro Pentecoste. Por isso eu posso dizer que aqui está a verdadeira igreja pentecostal. Bendito seja o nome do Senhor. Agora o brado de louvor, amém? Então quando eu digo assim, porque esta é a igreja de Deus, você diz, esse é o povo de Deus. E aí eu vou inverter, porque esse é o povo de Deus, esta é a igreja de Deus. Mas por favor, não vai falar dormir não, irmãos. Eu não quero ninguém sonâmbulo aqui não, tem que estar bem alerta, né? Em nome de Jesus. Essa é a primeira parte. Porque esta é a igreja de Deus. Esse é o povo de Deus. Deus assim, vamos dizer com paixão, irmãos. Você é uma igreja de Deus. Então diga sem preguiça em nome de Jesus, amém? Vamos lá? Porque esta é a igreja de Deus. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Essa é a igreja de Deus. Aí sim, eu senti firmeza, hein? Aí eu digo, água no tanque, e você diz fogo na igreja. Não é fogo malaca não, é o fogo do Espírito Santo. Amém? Aí eu pergunto, batiza ou batiza? Você responde, batiza. E aí eu digo, mas não basta batizar, e você diz que tem que discipular. Pegou? Nós vamos caminhando. Então, porque essa é a igreja de Deus, esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus? Água no tanque? Fogo na igreja. Batiza ou batiza? Mas não basta batizar, tem que discipular. Entendeu? Vamos ensaiar para depois fazer com força, hein? Porque essa é a igreja de Deus. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Essa é a igreja de Deus. Água no tanque? Fogo na igreja. Batiza ou batiza? Batiza. Mas não basta batizar? Tem que discipular. Ah, trem chique, hein? Agora vamos ver com força. Em nome de Deus. Para a honra e glória do nosso Deus, hein? Porque esta é a igreja de Deus. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Essa é a igreja de Deus. Água no tanque. Fogo na igreja. Batiza ou não batiza? Batiza. Mas não basta batizar. Tem que discipular. Oh, glória. Amém? Aí sim, hein? Chique demais. Vamos orar então. Querido Deus, nós estamos aqui como teu povo. Viemos a este lugar porque cremos na palavra. Cremos no Deus assegurado e afirmado por esta palavra, que é a palavra da revelação. Senhor, em nome de Jesus, toca-nos, inflama-nos, ó Deus, para que a palavra venha cumprir seu propósito, tomando posse de nossos corações. E o teu Espírito Santo, o Espírito da promessa, vasculhe o interior de cada um dos teus filhos e arranque tudo aquilo que ainda tem no feito pecar. Dê a ele o poder e a autoridade em nome de Jesus. Ó Santo de Israel, manifesta a tua glória entre nós. Batiza-nos com o Espírito Santo da promessa, Senhor. E dê-nos a paz que excede a todo entendimento ao sairmos desse lugar. E o desejo intenso de falar de Jesus para as pessoas. Em nome dele aqui te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Eu creio que a minha esposa já pregou aqui, ela fez já pregou uma quarta-feira, talvez até um sábado, a Yolanda, alguns devem se lembrar dela. Ela é hoje funcionária e colaboradora do Colégio Adventista em Belo Horizonte. A gente vai estar trocando figurinha aqui em alguns dias, queridos, porque eu também preciso dar uma assessoria à minha igreja lá. Lá mesmo a gente ficou sem um pastor para fazer a programação e eu vou ter que dividir um pouco a atenção nesse sentido para não deixar a igreja na mão. Eu também preciso trabalhar com eles lá, mas não vou deixar vocês na mão não. Minha esposa vai estar aqui com vocês, a minha costelinha, para terminar o serviço na sexta e no sábado. Então nosso encontro é hoje, amanhã
e quarta-feira em nome de Jesus, ok? Muito bem, João. Sexta e sábado, minha esposa encerra com vocês, ok? João capítulo 3, esse é o verso talvez o mais conhecido das Sagradas Escrituras. O verso 16 desse capítulo é, para mim, o mais belo texto. Pela objetividade do mesmo, pela peculiaridade dele, até porque quem o diz, através da boca de João, é o próprio Cristo, né? E aqui nesse capítulo 3, nós temos a descrição de uma experiência que envolve uma experiência de reavivamento. A história da personagem envolvida nessa trama, que está à procura de Jesus, não era alguém advindo de um outro sistema de crenças, como por exemplo os magos, não é? Na verdade, aqui nós temos a descrição de alguém que tinha um vasto conhecimento teológico, tinha uma experiência bastante qualificada acerca da religiosidade e das escrituras deixadas como legado àquele povo que era o povo de Israel, o povo judeu. Estamos falando aqui de Nicodemos. Nicodemos era uma figura ilustre no seu contexto político, porque ele era um fariseu, ao contrário do que muitos de nós, diante da historicidade trazida pela maneira como tratara Jesus, criamos uma mentalidade, e da forma como Jesus trabalha acerca dos mesmos, né? Claro que de maneira nenhuma desconsiderando a fala de Jesus a respeito, mas o fato é que para aquela ocasião, para aquela época, em tempos anteriores, os fariseus foram fundamentais para a própria libertação do povo de Israel, do povo judeu, frente aos gregos. A partir dali vão se constituindo e se configurando como um grupo muito importante que defende os valores judaicos e que abraça os mais pobres dentre os judeus. Portanto, eles eram muito queridos pelos pobres, pelas pessoas socialmente debilitadas. Enquanto os saduceus valorizavam a aristocracia, os fariseus eram aqueles que andavam dentre os povos. Então eles eram figuras respeitáveis e respeitadas. Contudo, muito embora tivessem esse respeito, se apegaram a um sistema tradicional religioso que deturbou, que descaracterizou a imagem e a própria reputação de Deus diante das pessoas. O caráter de Deus foi de alguma forma maculado por causa do tradicionalismo de uma religião equivocada, cuja característica distorce a imagem do Evangelho, como nós vemos nos dias de hoje. Hoje é um desafio, diante da confusão que foi sendo gerada, considerando a atual conjuntura, pensar em religião se torna hoje uma angústia para muitas pessoas. Tanto é que algumas dessas pessoas preferem se abster, abrir mão da sua postura religiosa, né? Da sua vida religiosa, desistem da fé, inclusive, frustrados com tantas ridicularizações e corrupções daquilo que nós entendemos como sendo religião. A religião, na verdade, é uma faca de dois gumes, e vocês vão reconhecer isso, não é uma espada de dois gumes, né? E olha, eu digo mais, a religião pode ser complicada até mesmo no nosso contexto como adventistas. Eu olho para vocês e fico aqui observando, né, cada um de vocês e a maneira como compreendem Deus. Será que eu não estou pregando para uma multidão que enxerga Deus de um jeito diferente? Cada um de uma forma peculiar e talvez não tão bem estabelecida por causa de suas raízes matriciais, patriarcais. Queridos, eu tenho 2 filhos. Posso assegurar para vocês que eu sou o pai biológico dos 2. Não é? Mas cada um deles me enxerga como um pai diferente. Deu para entender?
O pai do Elcinho não é o mesmo pai da Paloma. Do ponto de vista da psique, da formação, da construção da personalidade e da relação que estabelece com eles. Não apenas pela própria sexualidade, né? Ele é homem, ela é mulher, já é uma diferença grotesca, né? Grandiosa, né? Porque a forma de eu lidar com o Elcio, na minha relação com o pai, vai, obviamente, diferir da maneira como eu conduzo meu relacionamento com a minha filha. Se você perguntar para os 13 filhos, não é, de Jacó, não se esqueça da filha, né? Você vai ter visões diferentes de Jacó, como pai. Entende o que eu quero dizer? Então, na experiência da religião, considerando esse aspecto, é óbvio que também nós possamos ter uma visão distorcida ou próximo da coerência, mas nunca coerente, da visão de Deus por causa da devastação gerada pelo quadro que envolve a nossa realidade, que é o quadro do pecado. E esse é o ruído maior que existe na relação com Deus. É por isso que Freud vai dizer que a religião enlouquece, que a religião ela entorpece, vai dizer Karl Marx, né? Que a religião é o ópio do povo, que a religião ela promove uma neurose, chamada neurose obsessiva, de elementos ritualísticos que tentam, de algum modo, apaziguar a consciência, refrigerar a consciência, mas ao mesmo tempo promover angústia e gerar mais culpa. Esse foi o problema do farisaísmo. O farisaísmo atabalhou a vida do próprio judaísmo, da própria teologia judaica, por causa dos equívocos da maneira de compreender a Deus, subjugados à condição da culpa. E isso provoca e promove uma série de ritos que tentam apaziguar a nossa consciência diante de Deus. Queridos, eu posso assegurar para vocês, eu também sou psicoterapeuta, minha área de atuação, de pesquisa é a psicologia. Meu doutoramento é em psicologia, meu mestrado é em psicologia, meu mestrado em teologia é aconselhamento. Então eu posso, cogito que possa dizer, mediante as pesquisas e não a minha pessoa, de que eu não estou falando loucura, besteira aqui. A igreja é um hospício. O que tem de gente bizarra dentro da igreja, a começar com o pregador. Deu para entender, queridos? Uma psicóloga, certa vez, ela disse, com a reforma manicomial, os doidos saíram do hospício e deram tudo para a igreja. E nós olhamos para os nossos ambientes mais aconchegantes, né? Que são as famílias, e nós identificamos o quadro caótico e devastador que podemos encontrar face a essa demanda. Pessoas que estão tomadas pela culpa, e na igreja adventista nem se fale. Porque, portanto, acolhermos os mandamentos de Deus, e não nego, por favor, não é meu objetivo aqui contestar a nossa doutrina, a nossa fé, muito pelo contrário, queridos. Nosso objetivo aqui é trazer saúde mental ao conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela veio libertar. Quando Jesus olha para os fariseus, ele vai dizer, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade precisa trazer paz ao seu coração, ela não pode trazer angústia. Se você sair daqui angustiado, não assumir o meu compromisso com o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, você não pode sair daqui ainda em clausura nas suas emoções,
devastado pela culpa, arruinado pela mágoa, destruído pela incapacidade de perdoar. Você precisa sair daqui na certeza de que Jesus te libertou de uma vez por todas e que Jesus é a verdadeira religião. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso ele diz: e conhecereis a verdade é Jesus. E ela quer libertar você. Por isso, queridos, não é a religião a fonte da neurose e da culpa. A fonte da neurose e da culpa é o pecado. Portanto, nós, pecadores, é que estamos distorcendo o caráter da verdadeira religião, que é Cristo. É disso que Nicodemos precisava. Ele precisava se libertar de si mesmo, das correntes que foram tramadas, que foram se enrijecendo e deturpando o caráter de Deus para a fé no judaísmo. Mas esse homem tinha uma angústia tão grande, e de repente ele compreende e percebe que havia alguém que poderia lhe oferecer esperança. Observe no capítulo 2, no verso 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era da natureza humana. Isso quer dizer, queridos, você pode vir com a máscara que for, entrar nessa igreja, você pode vir com uma burca, pode se esconder numa armadura, mas Jesus sabe que menino há, que menina há por trás dessa armadura. Porque Jesus conhece você. Ele sabe das motivações, das maneiras pelas quais você foi conduzido a esse lugar. Jesus sabe das lágrimas que você derramou durante toda a noite, do coração que palpitou, da falta de sono, da perda, da frustração, da traição. Eu não sei a razão por que você veio a esse lugar, talvez pelo hábito, mas eu posso te assegurar que Jesus conhece você. Jesus sabe quem é você, das suas lutas, dos seus labores, dos seus traumas, das marcas mnemônicas, das marcas psíquicas, das memórias cruéis, dos traumas que você sofreu, daquilo que você experimentou, dos abusos que se sujeitou e agora está nesse lugar. Talvez nunca conseguiu se libertar, mas hoje Jesus quer libertar você. Amém. E sabe por quê? Nicodemos vai até Jesus e tenta elaborar uma conversa com Jesus à madrugada, onde ninguém podia ver. Queridos, se é na madrugada que você precisa ter um encontro com Jesus, vai até Jesus de madrugada, bote teu joelho para funcionar, mas clama pelo nome de Jesus. Grite a Ele. Ellen G. White diz: aqueles que clamarem a Jesus com grito: Senhor, salva-me, estes encontrarão livramento. Oh, querido, você não pode sair desse lugar sem essa paz, a paz que excede a todo entendimento. Já vi tantas pessoas com sua história de igreja, décadas, aprisionadas a uma cultura religiosa que não era libertadora, que viveu a mesma condição que vivia Nicodemos, e que precisa ter esse encontro à madrugada. E é nesse momento então que Nicodemos conversa com Jesus: bem sei que tu és um homem de Deus, o Senhor só pode ser um profeta. E Jesus então agora, no verso 16, vai dizer para nós: obrigado, querido.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, por favor, querido, só esse texto já deveria ser o suficiente para você entender o quanto Deus ama você. Talvez em algum momento da sua história, da sua vida pregressa, você desconfiou da sua própria existência. Talvez até conjecturou a possibilidade de tirar a própria vida. Hoje, a cada 40 segundos, alguém cogita essa possibilidade. Certa vez minha esposa pregava num dos nossos auditórios eclesiásticos do meu distrito. E ela clamava ali, exortando as pessoas que tomassem uma decisão, que compreendessem a largura, a profundidade do amor de Deus e que dessem a Deus mais uma chance para as suas vidas. Naquele momento, ao se despedir dos irmãos, uma irmã abraçou fortemente, dizendo: irmã, eu precisava ouvir isso. Hoje eu disse para Deus, era o último dia, era a última oportunidade que eu estaria dando para Ele, que se eu saísse da igreja vazia, eu iria me matar, ela dizia. Mas o Espírito Santo tocou o coração daquela mulher, e aquela mulher, ao invés de se matar, foi ressuscitada para a glória de Deus. Pode ser que eu esteja falando para alguém que esteja num momento entenebrecido, tenebroso de sua vida, não consegue sequer enxergar um palmo de esperança diante de si. Mas você precisa sair daqui na certeza de que há um Deus que ama você, de um Deus comprometido com você, de um Deus que sabia que você viria a este mundo. Eu sofri uma angústia terrível essa semana. Imagino que vocês se empatizaram na mesma situação quando descobriram da morte daquela garotinha de 10 anos que saía para a padaria e não voltou viva. Eu briguei com Deus. Esse garoto tem 10 anos. Se fosse o meu filho, quantas vezes eu mandei ele sair com a minha filha para comprar alguma coisa? E sabe, queridos, eu fico imaginando o sofrimento desses pais que agora sofrem pelo luto da filha, a morte da filha. Senhor, uma garotinha de 10 anos, tinha um futuro promissor pela frente. E aí, como é que o Senhor me explica isso? Sabe, queridos, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei de uma coisa: Deus para mim é a melhor resposta. E eu preciso crer no texto. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque Deus amou. Quem é esse Deus? Imagino que vocês tenham acompanhado os noticiários científicos. E um dos grandes empreendimentos científicos foi recentemente apresentado a nós, de fato, na sua funcionalidade, que é o satélite telescópio James Webb. E ele tirou fotografias estonteantes, fantásticas, de galáxias a bilhões de anos-luz de distância de nós. Cerca de 300 bilhões de anos antes, aliás, depois daquilo que eles vão chamar de Big Bang. Imagens verdadeiramente impressionantes, pinturas esboçadas revelando o poder de um Deus que sustenta todo esse universo, de um Deus que concatena o movimento no espaço sideral, de modo que o planeta ele venha seguir uma ordem em torno de uma outra esfera poderosa, grandiosa, milhares de vezes maiores do que o planeta Terra, agregado a outros planetas num sistema chamado Sistema Solar, dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. Esse Deus, cuja condição proporcionou a vida na Terra, o chamado princípio antrópico, o
planeta ele gira numa velocidade que permita a vida, não apenas em torno de si mesmo, na rotação, mas também na translação, numa distância razoável, para que a vida aconteça neste planeta, considerando a própria estrela que é o Sol. E nós estamos aqui, criador de estrelas muito maiores e muito mais brilhantes e calorosamente intensas, como o Betelgeuse, e nós encontramos na constelação de Orion. Este Deus que transcende o tempo e o espaço, mas se relaciona conosco no tempo, o Deus do tempo, que está acima do tempo, mas que vive no tempo para se dialogar conosco, onipresente, que não se estagna no presente, como presente, mas que vive o presente diferente de nós, tanto no passado quanto no futuro, porque Ele sabe que já está lá, uma vez que Ele está presente no futuro. Para Deus não existe passado, não existe futuro. Para Deus tudo é presente. Mas dialoga conosco no tempo, porque nós somos temporários. Então dizer que Deus existe seria uma incoerência filosófica e até mesmo teológica. Se alguém disser para você que Deus não existe, Deus não existe. Deus não existe. Existência é para algo que tem começo e fim. Deus não tem começo nem fim. Por isso Deus disse para Moisés: eu sou quem eu sou. E eu digo mais, porque lá no hebraico não é nem eu sou, eu serei o que serei. Por que Deus diz ali eu serei o que serei? Deus diz ali eu serei o que serei porque Deus se revelaria ao seu povo. O seu povo ainda não conhecia. E à medida que Deus se revelasse, Deus seria o que Ele seria. Agora Ele alcança a plenitude da revelação através de Jesus. E em Jesus Ele vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o que sou. Um Deus de relacionamento. É o Deus onipotente. Esse Deus que gerou todas essas coisas, seu poder de arregimentar todas essas coisas, conduzir a seu bel prazer. Por isso, em algum momento, Ele vai dizer: quem és tu, ó barro, para questionar o oleiro? Um debate que eu tive certa vez com um ateu militante, ele questionando sobre o caráter de Deus, perguntando sobre por que Deus manda matar, enfim, por que Deus em dados momentos parece agir com tanta diferença, Deus cruel, Deus que castiga, Deus que pune. Que Deus é esse? Eu perguntei: porventura você é Deus para julgá-lo? Porque se você for Deus para julgá-lo, você é fonte de toda justiça, de toda ética, de toda moral. Se você é fonte de toda justiça, toda ética, toda moral, eu reconheço a sua autoridade. Mas eu pergunto: você é Deus? Então quem és tu, ó barro, para questionar o oleiro? Quem és tu? Tu és a justiça? Porque eu preciso de uma referência moral, eu preciso de uma referência ética, eu preciso de uma referência de justiça para dizer o que é justiça. Se Deus não é justiça, onde é que eu encontro justiça? Então por que eu vou julgar que Deus é mau? Porque Ele pune pecadores. Ah, porque Deus não é amor. Baseado em quê? Onde está a referência de amor? Nas relações éticas, sociais, convencionais? Amor não pode ser uma convenção. Se o amor é uma convenção, nós estamos completamente perdidos. Pelo menos uma convenção humana. Então, referência de justiça é Deus. Referência de ética é Deus. Referência de amor é Deus. Ah, por quê, Senhor? Ah, por quê? Deus te dá o direito de responder, de te perguntar. Mas olha, tenha consciência de uma coisa: Ele continua sendo quem Ele é e Ele não perdeu o controle das coisas. É o que diz lá em Abacuque: Deus está em seu santo trono. Tem gente que usa esse texto para falar de reverência, né? Tem que ficar quietinho na igreja. Não. Ali Abacuque está dizendo o seguinte: olha, Deus está onde Ele está. E Ele está onde Ele está porque Ele é toda fonte de autoridade. Então fica quietinho, porque você não entendeu ainda quem é que está no controle de todas as coisas. Veja ontem esse dito cujo aqui, meu filhote, né? Me faz perguntas e eu às vezes não respondo.
E às vezes ele fica indignado comigo. E às vezes eu tenho que dizer para ele, ó, ou você confia em mim, ou você confia em mim. Não tem outro jeito. Pode me achar puro, pode me achar bruto, mas é desse jeito. Porque Deus não é bonzinho. Tira isso da tua cabeça. Deus é bom. Há uma diferença muito grande entre esses dois termos. Deus ser bonzinho e Deus ser bom. O problema é que hoje nós temos um bocado de paspalhão bonzinho educando seus filhos. Todo respeito por isso. Mas é isso que eu estou encontrando hoje no nosso cotidiano. Um bando de papai e de mamãe bonzinhos. Seus filhos não precisam de papais e mamães bonzinhos. Eles precisam de pai e de mãe bom, que saibam dizer não, que saibam advertir, mas que acolham, que abraçam, que beijem. Você não pode ser amiguinho do seu filho. Se você for amiguinho do seu filho, você terá seu filho como seu maior inimigo no futuro. Você foi chamado para ser autoridade, para representar o caráter de Deus diante de seu filho. Deu para entender? Por isso Deus não é um Deus bonzinho. Os ateus não conseguem entender isso. E muitos na igreja do mesmo jeito. Sabe qual é o problema da demanda dos dias de hoje? É que especialmente a nossa juventude, com todo respeito à nossa juventude, por favor, não me interpretem mal, viu, meus queridos? Já estou me antecipando aqui. Se tiver dúvida, depois você me pergunte. Eu já fui jovem também. Eu não me acho jovem, mais ou menos, quebra galho, né? Mas o fato é o seguinte, queridos. É que os jovens de hoje, de um modo geral, não é só na cultura adventista, odeiam amar a igreja. E sabe por quê? Porque a igreja é mãe. Se Deus é pai, a igreja foi chamada para ser mãe. E a igreja não pode ser boazinha. Deu para entender? Porque a igreja é reflexo do caráter do pai. A Bíblia chama a igreja de a esposa de Cristo. Então, esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, queridos, por favor, nós é que fomos chamados para sermos imagem e semelhança de Deus. Nós é que somos imagem e semelhança de Deus. Então paremos de construir deuses à nossa imagem e semelhança. O Deus da lâmpada mágica, o gênio que faz tudo o que a gente deseja. E não basta 3 desejos. Essa igreja, ela tem um dono, e esse dono não negocia seu caráter. E as pessoas querem criar um Deus à sua imagem e semelhança, um Deus que acolhe no pecado. Deus salva do pecado, não no pecado. E esse Deus, diz o texto, amou o mundo de tal maneira, amou. Palavra usada aqui do grego, vocês imaginam qual seja. Vem de agape, né? Egapesen é o verbo que nós temos aqui. Então, Theos, egapesen, Deus amou. Falar de amor nesse trecho aqui fica meio complicado por causa da construção verbal no grego. Porque, muito embora seja usada na condição pretérita na nossa linguagem, não existe uma tradução adequada para a língua portuguesa e dificilmente para as outras línguas. Porque agapesen quer dizer de um amor consolidado, confirmado, mas não estagnado. Ele não parou no tempo e no espaço. É um amor que ainda tem suas consequências para a eternidade. O amor de Deus não ficou lá atrás. O amor de Deus prevalece, mesmo que confirmado na cruz do Calvário, e ele prevalece através do santuário celestial, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou. Deus não amou você porque você é rico, porque você é bonito.
Deus amou ou não ama você porque você tem um privilégio intelectual diferente dos outros. Deus não amou você porque você é homem. Deus não amou você porque você é mulher, porque você é negro, porque você é branco. Deus ama você porque Ele é amor. E Ele criou você. O amor de Deus não tem preconceitos étnicos, não tem preconceitos de idade, não tem preconceitos de sexo. Deus ama você. Seja você homem, seja você mulher, e mesmo enfrentando conflitos sexuais, Deus ama você. Deus não ama você porque você é bonzinho. Deus ama você mesmo sendo pecador. É um amor incondicional. É o agape de Deus, inconcebível na nossa compreensão humana, da base da barganha, da negociação para amar. Nós amamos por causa de, Deus nos ama apesar de. É assim que Deus ama você. O amor incondicional. Você de repente cometeu um delito hoje e ainda não sabe. E pensa, mas que porcaria de crente, que cristão que eu sou. Já aconteceu comigo, irmãos. Eu tendo a autoridade e a responsabilidade de pregar. No sábado, de repente, acontecer aquele contratempo com o cônjuge, né? E você perde a cabeça, discute com o cônjuge. Não aconteceu com você? O pastor está declarando o pecado dele. Não foi hoje, graças a Deus, irmãos. Não é? Mesmo que fosse, eu falaria, viu, irmãos? O fato é o seguinte: é que você olha para si e fica assim pensando, meu Deus, eu vou pregar agora, eu vou falar do seu amor, mas eu estou amando a minha esposa. E aí você se sente envergonhado, né? Porque o seu discurso está além da prática, né? E aí você se sente aquele trapo de imundície. Irmãos, Deus ama trabalhar trapos de imundície. Isso se chama graça. E Deus ama você com amor inesgotável. Toda vez que Deus olha para você, sabe o que Deus tem para dizer? Ele diz assim, filho, vem cá, senta no colo do papai. Eu amo você. Olha, isso não quer dizer que eu não te reprovo por isso, eu te reprovo. Você fez isso aqui e fez errado. Mas olha, eu posso te ajudar a vencer isso. Esse amor. Por favor, queridos, você precisa ler a Bíblia com a ótica do Espírito Santo. Deus ama você com amor inesgotável. Queridos, eu confesso que já tive várias experiências na minha pregação, no meu ambiente analítico, como analista, acolhendo pessoas dos seus vários sistemas de crenças e condições, recalques. Essas pessoas que sofrem, angustiadas, dilaceradas dentro de si, trazem suas demandas dentro do discurso, mesmo assim através de entrelinhas, na sua resistência, até que a gente consegue deixar a voz fluir. E então ela começa a encontrar a libertação. Já tive em penitenciárias, pregando em presídios. Lembro certa vez em Francisco Chá, e quando eu pregava para as pessoas ali, fazia o apelo, me chamaram, tive um grande desafio de abrir aquela instituição. Fui o primeiro pastor a prisar ali naquele lugar. Conversei com o capelão do estado. Ali já foi casa de Fernandinho Beiramar e tantos outros, não é? Então eles tinham muito cuidado, um sistema de segurança absurdo. Conseguimos entrar ali. É o primeiro pavilhão que eles pediram para eu pregar, dos homicidas e dos estupradores. E aí eu pregava, tinha dia que eu pregava 7 sermões, deixando o mesmo recado de que Deus os amava, lágrimas escorriam. Alguns diziam, me perguntando, me chamando, pastor, vem cá, pastor, existe chance para mim? Pastor, o senhor não sabe o erro que eu cometi? Claro que de alguma forma eu sabia, ele não estaria ali de graça, né? Ainda mais naquele setor. E um me disse, olha, eu tive uma discussão com meu cunhado, e a briga se acalorou, eu perdi a paciência,
tinha um machado do meu lado e eu acertei o machado na cabeça do meu cunhado. Pastor, eu matei o meu cunhado. Essa culpa, ela toma conta do meu coração. Eu mereço estar aqui. Mas eu quero te fazer uma pergunta, pastor. Será que Deus me perdoa? E eu disse para ele: querido, se eu estou pregando aqui, é porque eu creio que esse Deus te perdoa, porque Ele já me perdoou. Deus é capaz de perdoar você se você declarar Jesus em sua vida. Se você aceitar Jesus no seu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Oh, queridos, como não se sentir emocionado com essas palavras? Deus ama você com amor inesgotável. Não importa quantos erros você tenha cometido, importa quantas vezes Deus é capaz de levantar você e dizer para você que Ele continua amando você. Deus não desistiu de você. Ele enviou Jesus, monogenes, unigênito de Deus. Ele se entregou através de seu Filho. Não temos um parâmetro lógico, humano, para entender o que é a Trindade. Eu sei que muitos têm dificuldade para conceber esse conceito, mas é assim que me diz a revelação. Eu vou de um texto a outro, mesmo que não tenha a palavra Trindade, eu tenho evidências de que Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa. 3 pessoas em uma essência, né? É assim que Deus me diz. E tem gente que diz: ah, mas não tem lógica. Não tem lógica. Eu sou físico de formação. Não sei quantos atuam na área da engenharia, da matemática, da física, mas vão concordar comigo quando a gente fala de níveis quânticos, de física quântica, a conversa é outra. Eu estive ontem com um doutor, um dos mais renomados doutores em física do país e no mundo. Já abriu faculdades diversas aí de física em várias escolas federais, universidades federais. Na verdade, estive com dois físicos ontem, de elevado capacidade acadêmica. E é impressionante, e eles são cristãos, é impressionante, queridos. O nó que a física quântica dá na cabeça da gente, aquilo que a gente chama de elétron, não é? A gente não sabe exatamente onde fica, na velocidade que ocupa, o tempo que ocupa, né? Não dá para saber a velocidade e o tempo ao mesmo tempo. E há momentos em que ele se comporta de uma forma e se comporta de outra. Os físicos em si, os grandes especialistas, quem diz que sabe de física quântica, está mentindo para você. É claro que já temos um conhecimento muito amplo a respeito, mas ainda muito limitado. Se a gente não consegue compreender a physis, que quer dizer natureza, física quer dizer natureza, a gente vai querer entender Deus na sua essência. Se a gente não consegue entender a metafísica aqui, ó, em nós, né, a física nossa, né, nossa natureza que é atômica, a gente vai tentar querer compreender a essência de Deus. Não, porque Deus, a Bíblia diz que Deus é plural. Acabou, quieto, fácil. Seja humilde, submeter e pronto. Não tenta colocar Deus na tua caixinha frágil, porque não vai dar conta. É por isso que a Bíblia diz que o justo deve viver pela fé. Por quê? Por que Deus nos deu a ferramenta fé? Porque a nossa razão é isso aqui, ó, para compreender Deus. Então Deus pega essa sua incapacidade e diz assim: filho, com essa incapacidade, mas com humildade eu te aceito. Isso é fé. É o que está aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Palavra pistis no grego, não é? É a palavra
usada para fé. Eu tenho uma expressão para isso. O que é fé? Fé, anota aí. Fé é a suprema capacidade da razão humana de se submeter à lógica divina. Está lá o marzão vermelho diante de ti. O exército faraó atrás de você, te perseguindo. Olha para um lado não tem jeito, olha para o outro não tem jeito. Ou é na frente ou é de volta. Se volta, vira escravo ou morre. Se segue adiante. Tem até uma frase que diz, né? Se ficar, o bicho pega. Se fugir, mas se orar, o bicho foge. E foi que o Moisés fez. Chegou para ele, e aí, Senhor, agora nós estamos lascados, nós estamos uma enrascada brava aqui, Senhor. Diga ao povo que, observe, Deus abriu o mar antes ou depois do povo marchar? Hã? Depois. Deus nos convoca a tomarmos uma decisão pela fé. O bicho está pegando teu casamento. Marche. As dívidas estão se acumulando. Marche. Aí entra a questão da fidelidade. No dízimo, na oferta. O problema nosso, sabe o que é? É que a gente não confia da forma certa no poder de Deus. Sabe o que eu estou percebendo como pastor? É que tem muita gente endividada que não é comprometida com Deus no dízimo da oferta por causa da dívida. Está endividado, em muitos momentos, eu não sei, cada um tem sua razão de estar endividado. Mas muitos, na maioria, por incapacidade de administrar as finanças. E justamente porque começa com a infidelidade a Deus. Não bota o pé para marchar. E Deus não pode abençoar. Você pode resolver, eu vou resolver meus problemas com a dívida, depois resolver, porque Deus é bonzinho, né? Deus é bonzinho. Aí eu vou resolver meu problema do dízimo com Deus depois, porque Ele é bonzinho. E por causa disso, você está nesse probleminhazinho que você montou para você, que está virando uma avalanche. É uma bola de neve. E Deus disse, diga ao povo que mais se confia em mim. Essa semana de mordomia eu não posso deixar de tocar nesse assunto. Estou falando só de dízimo, não estou falando de oferta, estou falando do seu tempo. Não é? Não tem tempo, não tem tempo. Não tem tempo. Tem tempo para Deus. Se você não tem tempo para Deus, é porque Deus não é importante para você cair na real. Se o teu futebolzinho é mais importante, se tua namoradinha, teu namoradinho é mais importante, não é? Se teu parente é mais importante, queridos, não espere que Deus o torne importante. Apesar de tudo, Deus ainda te vê como uma pessoa importante. Mas Ele não vai ficar mitigando a sua atenção, não. Porque Deus é o oleiro e você que é o barro. Isso é fé, querido. Permita-me prosseguir, eu já estou para considerar as minhas reflexões. Queridos, às vezes eu falo com muita veemência e às vezes pareço bravo, né? Mas por favor, vão se acostumando comigo que é desse jeito. Eu não sou bravo, não, viu? Mas eu sou firme naquilo que eu creio. Então, quando a gente fala de fé, a gente precisa dar esse salto, mas não é um salto irracional. Porque nós já temos as evidências, queridos. As evidências estão colocadas aqui, ó. Deus não te chama para crer de qualquer jeito. É por isso que você precisa ler a palavra, estudar a palavra, se comprometer com a palavra, para você conhecer mais esse teu Deus e deixar de ter um Deus à sua imagem e semelhança. Deus não é um mago, Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é quem Ele é. E você precisa saber quem você é. E você precisa se submeter àquele que deu a maior oferta dos céus. É impagável o que Deus deu. Deus deu o bem mais precioso desse universo. Você consegue imaginar isso? E Ele deu para que você fosse feliz.
E Ele não deu de qualquer jeito. Por isso você precisa confiar nele, na maneira dele trabalhar a sua vida. É isso que me leva a olhar para aquela situação trágica desse fatídico dia da semana, quando me pego num anseio de ver uma garotinha liberta de uma condição que poderia ser tenebrosa, mas de repente não liberta e morre. Eu não sei, eu tenho minhas conjecturas, eu tenho minhas especulações, mas minhas conjecturas, minhas especulações não vão resolver o meu problema da minha angústia, a não ser a dependência que eu tenho de Deus. Haverá momentos em que você não encontrará todas as respostas, mas basta que Deus seja a sua resposta e que você creia e confie no amor dele por você. Esqueci o nome do rapaz, mas vou ver se eu consigo lembrar. Ele produziu material. Nick Vujicic, um portador de necessidades especiais, que nasceu com uma deficiência, perdeu os membros, na verdade não nasceu com eles, né? Nasceu defeituoso, né? Superiores, inferiores, e ele foi crescendo e se vendo diferente, né? As pessoas olhavam para ele e ficavam se perguntando, né? Ele mesmo ficava cogitando aquilo dentro dele. Ainda pequenino, ele resolveu tirar a vida. Ele conta que, aproveitando o momento que estava numa banheira, ele tentou se matar ali. Não conseguiu, graças a Deus. E ele se perguntava para Deus: Senhor, por quê? Por que eu nasci assim? Por que eu sou essa aberração? Ele se perguntava. Dado momento, ele foi confrontado com um texto em que os discípulos perguntam para Jesus: e aí, Jesus, esse homem que nasceu cego, ele é cego por causa dos pecados dele ou por causa dos seus pais? E então Jesus disse: nem os seus pais, nem ele, mas para que se manifeste a glória de Deus. A glória de Deus. A partir daquele momento, ele não mais questionou a Deus. Ele apenas ouviu o questionamento de Deus: você confia em mim? E a partir do momento em que ele entendeu isso, você confia em mim, ele se entregou absolutamente à vontade de Deus. Depois vocês procurem o vídeo do testemunho dele no YouTube, vocês vão encontrar Nick Vujicic. Ele dá os testemunhos, já teve aqui na igreja da Lagoinha, né, Batista da Lagoinha, tem dado seus testemunhos em torno do mundo. A sua deficiência o tornou pregador do Evangelho e transformou o coração, e tem transformado corações das pessoas. Você confia em Jesus? Hoje eu quero convidá-lo a confiar, porque diz o texto: para que todo aquele que confia nele não pereça. A palavra perecer quer dizer ser aniquilado, destruído. Não sei que invenção de moda que criam, forçando o texto a dizer o que ele está dizendo, né? A Bíblia fala de aniquilacionismo, de destruição. Se você não crê, você perece. Ou você crê ou você perece. Não existe outra condição. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Se ele não for o primeiro, você está perdido. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração, querido. Deixa Deus operar um milagre. Amados, Nicodemo saiu dali quase que nocauteado, né? E ele foi tendo que remoer tudo aquilo. Ele viveu um verdadeiro conflito, uma verdadeira batalha. Ele só pôde compreender a dimensão daquele discurso quando ele viu Cristo crucificado. Jesus não era mais uma motivação política. Jesus não era mais um daqueles falsos messias. Ele é de fato o Messias.
Naquele momento em que Nicodemos agora entende da serpente elevada para a cura das nações, ele vê Jesus carregando um patíbulo com uma coroa de espinhos, a multidão gritando, ele caminha em direção ao Calvário. Nicodemos contempla o Cristo sendo crucificado. Nicodemos ouve Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus que lia o coração das pessoas, Jesus que botou ordem na sua casa. Agora Nicodemos vê o Filho do Homem sendo levado à cruz, e naquele momento Nicodemos entregou sua vida a Cristo oficialmente. E diz o texto, Ellen G. White faz menção de que Nicodemos tirou tudo de si e aplicou no Evangelho. Nicodemos era um homem abastado financeiramente, mas depois do encontro com Jesus, não tinha nada mais precioso que ele. E grande parte do recurso do Evangelho que foi usado naquela ocasião foi dinheiro tirado do bolso de Nicodemos. E se você está ouvindo essa mensagem hoje, uma das razões é por causa do trabalho, do investimento financeiro feito por este homem, Nicodemos. Nós ouviremos uma música especial agora. Hoje eu quero fazer um apelo para você, meu querido e minha querida que estão aqui. Eu não sei quais são as suas prioridades hoje, mas eu quero apelar ao seu coração e dizer para você, por favor, querido, minha querida, contemple a cruz do Calvário e veja o teu reflexo no espelho da graça. Você é fruto do amor de Deus, e Deus confia tanto em você. Observe, queridos, o maior desafio não é nós confiarmos em Deus. O maior desafio teológico é Deus confiar na gente, e Ele confiou enviando Jesus. O que você pode fazer é ínfimo comparado ao que Cristo já fez por você. Então, por favor, dê uma resposta para Deus. Será que estou falando para alguém que está irredutível, que às vezes está ainda resistindo ao apelo de Jesus para tomar uma decisão? Hoje eu quero convidá-lo a aceitar a Jesus na sua vida, a aceitar a Jesus como Senhor da tua vida, não apenas como seu Salvador. Porque a palavra vida aqui é zoe, não é bios. Na teologia, zoe é mais importante que bios, da biologia. Porque zoe quer dizer vida de qualidade. Tem muita gente sobrevivendo nesse mundo. Deus não quer que você seja mais um sobrevivente. Deus te chamou para viver o reino agora, o reino da graça, para que você depois possa contemplar o reino da glória. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância, meu irmão e minha irmã. De zoe. Por isso você precisa confiar. Nós ouviremos louvor deste trio, mas eu preciso fazer um apelo para você. Quantos gostariam de dizer: Senhor, eu quero amar-te mais, eu quero te conhecer mais, eu não tenho todas as respostas, mas eu confio em ti. Você gostaria de dizer isso para Jesus hoje? Eu gostaria de fazer um apelo ainda mais contundente. Você gostaria de dizer para Deus publicamente: a Bíblia diz: aquele que me declarar diante dos homens, eu declararei diante de meu Pai que está nos céus. Eu quero orar por você aqui à frente. Você poderia vir aqui à frente em nome de Jesus, dizer para Deus: Senhor, eu confesso o meu pecado, eu vacilei, eu pisei na bola, eu cometi meus erros, mas eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero fortalecer-me na tua presença. Me dê o poder que eu não tenho. Por favor, me ajuda, Senhor. Alguém que gostaria de vir aqui à frente, por favor, não se acanhe, venha. Não tenha medo. É declaração para Jesus e não para o pastor Elcio. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Porque hoje houve salvação nessa casa, em nome de Jesus.
existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Deus ama você. Amor inesgotável. Deus ama você. Você não é um caso perdido. Você é preciosa, você é precioso para Deus.
deixe o diabo dizer o contrário para você. E se ele disser, mostre para ele o futuro dele que é debaixo dos seus pés, diz Paulo lá aos Romanos. Creia nisso. Saia daqui liberto, meu irmão e minha irmã. Saia daqui recebendo a paz de Cristo. Porque é isso que Cristo quer para você. Deus ama vocês. Cada um de nós. É esse Deus bom é que precisamos conhecer. Vamos orar. Querido Deus e Pai, ó Santo de Israel, obrigado, Senhor, porque não desististe de nós. Tu és tremendo, Deus, maravilhoso, grandioso, poderoso. É por isso que estamos aqui neste lugar, Senhor. Não pelo teu poder, claro que reconhecemos que és todo poder, não porque sabes todas as coisas, também porque sabes, Senhor, não porque estás presente aqui em qualquer outro lugar, também por isso, mas muito mais, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, podemos encontrar um par de pegadas, mas não são os nossos, são os seus, porque nos carregava nos braços momentos difíceis. Pai, às vezes é tão difícil viver neste mundo. Conforta o coração daqueles pais, filhos da Bárbara Vitória, pais da Bárbara Vitória. Conforta também os familiares daquele caminhoneiro que foi morto a tiro por um policial. E tantas outras pessoas que foram vítimas de doenças, que sofreram abusos, que morreram de outro modo, mas que estão mortos agora. Conforte seus familiares. E oferte esperança, Deus, a esses corações. Pai querido, aqui estamos nós, teus filhos. Não entendemos muita coisa, Paizinho, mas sabemos que o Senhor cuida de nós. O Senhor enviou o bem mais precioso deste universo para nos salvar. Não temos como duvidar, não podemos duvidar disso. Então, Senhor, saímos aqui com o coração transformado, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E isto nos basta. Perdoados, definitivamente perdoados, começando uma nova caminhada contigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.